Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Trouxe mais um vídeo pra vocês, uma maquiagem rosa, que é essa maquiagem aqui, em homenagem ao nosso Outubro Rosa. Eu espero muito que vocês gostem, tem misturinha de batom, tem algumas dicas, tem bases diferentes, tem produtos diferentes. E se você tá gostando, continua vendo porque tá muito legal. Eu vou começar colocando primer no meu rosto e hoje eu vou usar o primer da Mary Kay, que é um primer facial, fixador de maquiagem com FPS 15, que é protetor solar. E é esse primer aqui. E a textura dele é uma textura meio transparente, ó. Não sei se dá pra ver. Eu vou passar um pouquinho na minha mão e aí eu vou espalhar pelo rosto todo. Pode passar pelos olhos, não tem problema, mesmo que a gente vai passar a base depois. Então eu passo no meu dedo indicador e no meu dedo do meio, aqui nesses dois dedos, e vou espalhando pela pele. O que eu gosto nesse primer é que ele tem uma textura meio aveludada, então quando você passa ele no rosto, ele não fica grudento e nem pegajoso, assim. É como se ele evaporasse no rosto, sabe? Então ele é muito legal por causa disso. E aí eu passo bastante na região do nariz, por causa dos meus poros, e espalho tudo bastante. A sensação que você tem depois que você passa ele é praticamente como se você não tivesse passado nada. É muito, muito legal. Agora eu vou partir para a base, e as bases que eu vou usar hoje são duas bases da Mary Kay, da linha Time Wise, e elas são base líquidas com acabamento mate. E aqui ela não fala se ela tem cobertura alta ou se ela tem cobertura média, mas ela fala aqui que é para pele mista a oleosa. E que ela é apropriada para pele sensível também. Essas duas bases aqui, ó. E eu tô usando a número bege 5 com a bege 6. Mas eu vou começar com a 5, porque elas têm um tom meio amareladinho. Então eu vou pôr um pouquinho aqui na minha plaquinha. E aí com um pincel chanfrado, que é esse pincel aqui, ó, da Coastal Scents, eu vou usar um pouquinho da base na minha pálpebra. Então eu vou espalhar nela inteira, dos dois lados, pra gente começar com a sombra. Bom, como o tema da maquiagem de hoje é Outubro Rosa, eu vou tentar fazer uma coisa ousada aqui no vídeo, pode ser que dê tudo errado. Porque eu tô testando isso pela primeira vez. E aí, pra fazer a nossa sombra rosa, eu vou fazer com batom. Ousado, né? Sério. Eu vou fazer com o batom da Natura que eu tenho aqui, que é o batom rosa 04, rosa 4, que é da Natura Una. E ela é um batom intenso e ele tem um efeito mate, mas ele não é aquele mate seco, ele é um mate mais cremoso. Ele é esse rosado aqui, ó. É essa cor aqui. E o que eu vou fazer é aplicar ele na minha pálpebra. E aí eu vou espalhar com esse pincel aqui, que é o pincel de esfumar da Coastal Scents. Ele aqui tá como BRCN06, o código dele, tá? Então ele tem essa pontinha assim. E aí eu vou passar o batom na pálpebra e vou espalhar ele. Então eu vou pegar um pouquinho ele com a minha espátula de inox. Vou tirar um pouquinho dele aqui na espátula. Ó, só um pouquinho, tá, gente? Bem pouquinho. E aí eu vou pegar com o pincel e vou espalhar no olho. O batom, ele tem uma densidade diferente da sombra, ele é mais pegajoso. Então, como eu comecei pelo olho, aqui na hora de esfumar, podem esfumar bastante, não tem problema. E se ele cair aqui embaixo, se ele manchar, se ele descer demais, também não tem problema, porque depois a gente vai limpar, tá? Ele é diferente da sombra, então ele é um pouco mais difícil de espalhar no olho. Não se esqueçam de passar o pincel bem rente aqui à raiz dos cílios, para quando vocês abrirem o olho, ele ficar assim. Ele ficar completamente pintado e não ficar com aquela raiz branca aqui embaixo. Eu tô gostando, hein, gente? Vou falar pra vocês que eu acho que eu fiz um pouco certo hoje. Gente, a vantagem de usar batom como sombra é que ele não sai. Feito isso, agora eu vou passar por uma sombra rosa um pouco mais clara, pra gente dar um efeito de degradê aqui no fim e pra também dar uma clareada nesse rosa. E aí, pra isso, eu vou usar a paleta da Catarine Hill, que é essa paleta nossa aqui, que tá sempre aqui no vídeo. Eu vou usar esses dois tons de rosa aqui da paleta, que é esse aqui e esse aqui. Eles são rosinhas bem clarinhos. Eu vou pegar com o mesmo pincel que a gente usou, vou pegar um pouquinho da mais escurinha aqui na paleta, vou tirar um pouquinho o excesso e vou passar ela aqui no fim,
da nossa pálpebra, quase perto da sobrancelha. Com a mão bem suave, bem leve, vai fazendo movimentos de vai e vem. Agora eu vou pegar a mais clarinha e vou passar em cima também para dar uma iluminada aqui abaixo da sobrancelha. Feito isso, eu vou voltar com aquela base que a gente usou para fazer o olho aqui, a pálpebra antes. E aí eu vou aplicar ela no meio do olho aqui, mas eu quero ela bem pouquinho, tá, gente? Com bastante cuidado, bem de leve. Pode usar só a pontinha do pincel, essa pontinha mais esticadinha aqui do pincel chanfrado. E aí pega o mínimo possível da paleta, tira o excesso dela na paleta, e aí você vem com ela no olho. É como se você estivesse passando o que sobrou no pincel, o resto do pincel. O resto de produto no pincel, eu falei errado. Espera que a câmera ficou doida, amor. Agora eu vou passar aqui no centro do olho, então eu vou medir pela minha bolinha do olho, tá, gente? A bolinha marrom aqui do olho. Eu acho que dá pra perceber aí, né? Ó, a gente termina de passar e a gente tem um efeito de um tom meio amarelado no meio do olho. Dá pra perceber? Tô olhando no frame pra saber se vocês estão conseguindo ver. Ele tá bem aqui no meio do olho. Eu vou fazer isso do outro lado. É bem fraquinho, gente. Porque aí a gente vai vir com a sombra cintilante e deixar iluminado. Dá pra perceber aí? Acho que dá pra ver, né? Só aqui no centro do olho. Agora a gente vem com a sombra cintilante. E a sombra cintilante... A paleta que a gente vai usar hoje é a paleta da Jasmine. E é essa paleta aqui, ó. E a cor que eu escolhi é um rosinha um pouco mais clarinho do que esse que a gente usou, pra ele dar um efeito de brilho aqui no centro dos olhos. E é esse rosinha aqui, ó. É esse rosinha aqui. E aí eu vou aplicar com o dedinho, porque como a gente vai usar só o centro do olho, eu quero aplicar com o dedinho, porque ele é mais fácil de não errar. Então, eu pego um pouco aqui na paleta. Essa paleta ela é bem pigmentada. Então, a gente pode ir com calma. E aí, eu vou aplicar no olho com o dedo, fazendo um movimento assim de cima pra baixo, meio que dando batidinhas, aplicando, sabe? Não esfrega muito pra não estragar o que vocês fizeram por baixo. Eu vou abaixar aqui de novo na câmera, então a gente vai com calma, tá, gente? Agora, para dar um efeito mais clarinho, eu vou pegar uma sombra mais clara e passar por cima dessa. Aqui na paleta é essa daqui, ó. E agora eu vou usar um pincel esponja, aplicador de sombras, que é esse pincel aqui da Bellis. Tá? Ele tem uma esponjinha na ponta. Eu vou pegar essa sombra com a esponjinha. Vou esfregar um pouquinho a esponjinha na paleta e aí eu vou aplicar nos olhos, também com movimento devagar e aplicando. Olha como fica bonito e ela dá um efeito de... Ela dá um efeito de luz por cima daquela mais escura que a gente passou. Ela não fica nem muito clara, nem muito escura. Então, as duas juntas combinam muito bem. Feito isso, agora eu vou voltar a esfumar um pouquinho e vou marcar um pouquinho o meu côncavo com uma sombra um pouco mais escura, que é praticamente um vinho escuro aqui da nossa paleta da MAC, que é esse vinho aqui, ó. O nome dele aqui na paleta é Everyone's Darling. Então, eu vou pegar aquele mesmo pincel que a gente usou pra fazer o rosa, o primeiro rosa. E aí, vou pegar um pouquinho desse vinho, com cuidado, porque ele é escuro. E aí, vou marcar um pouco do nosso côncavo e o canto interno e externo aqui do olho. Agora, pra dar uma iluminada maior abaixo da sobrancelha... Eita, errei tudo. Agora, pra dar uma iluminada aqui abaixo da sobrancelha, eu vou usar um lápis da Vult, que é muito legal, que é um lápis iluminador de sobrancelhas. É esse lápis aqui. E a pontinha dele é um rosinha muito claro. É quase branco. Então, eu vou aplicar ele um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha e vou esfumar. Pra quem não quiser esfumar com o pincel, pode esfumar com o dedo mesmo, porque ele funciona muito bem. Agora, eu vou partir pra pele. Vou cobrir toda a pele com a base. Depois, eu vou corrigir a sobrancelha e aí a gente volta pro olho novamente. Agora, eu vou pegar o pincel chanfrado, que é esse pincel aqui. Vou pegar a base aqui na plaquinha e vou espalhar pelo rosto todo sem deixar nenhum buraco, sem deixar a pele manchada.
Não tem problema se manchar a sobrancelha, porque a gente vai corrigir ela depois. Uma coisa que eu queria mencionar pra vocês, que eu acho que eu não mencionei, é que essa base da Mary Kay, ela tem uma cobertura diferente da base da MAC. A cobertura dela é um pouco mais leve, então ela não carrega tanto. Pra quem gosta de uma pele mais leve, uma pele não tão cobertura alta, pode usar da Mary Kay, que funciona muito bem. Eu vou dar uma pausa aqui na base e vou pegar um lencinho umedecido de tirar maquiagem. E aí eu vou limpar embaixo do meu olho, porque tem um pouquinho de sombra rosa aqui embaixo do olho. Então eu vou pegar esse lencinho aqui, vou passar aqui embaixo do olho e retirar esse excesso de sombra rosa que caiu, tá? Agora eu vou esperar ele secar um pouquinho e aí a gente vem com a base novamente aqui embaixo dos olhos. Agora que aqui embaixo dos olhos secou, eu vou continuar cobrindo a pele com a base. Feito isso, agora eu vou usar um corretivo, que é o corretivo da Natura Aquarela, e eu vou trocar a cor dessa vez. E no vídeo de hoje eu vou usar o bege... Misericórdia. Bege Claro 01. Quase que eu não consigo ver o nome, gente. Natura, por favor, coloquem o nome sem ser transparente, senão a gente não enxerga. É esse corretivo aqui. E aí eu vou aplicar um pouquinho embaixo do olho, porque esse corretivo tem uma pigmentação muito alta. Então, pra você não ficar parecendo um fantasma, vai com calma, porque senão ele é perigoso. Aí eu vou aplicar aqui embaixo do olho e vou espalhar. Espalhar na cara desse maldito que tá arrastando as coisas em cima da casa. Eu vou iluminar um pouquinho o centro do nariz aqui, ó. Só um pouquinho, tá? Um pouquinho do queixo e um pouquinho da testa. E aí eu vou espalhar com a minha esponjinha e vou espalhar dando batidinhas, tá, gente? Não esfrega a esponjinha, senão você tira a base de baixo. Depois que a gente fez isso, eu vou voltar de novo com a base por cima, porque esse corretivo ele é muito pigmentado e eu não quero embaixo do olho tão branco como ele fica, tá? Agora que eu já cobri Agora que eu já cobri o rosto todo, eu vou usar um pó da Natura Una também, que é um pó compacto. E esse aqui é um bege médio, que é sempre a cor que eu uso. É essa cor aqui. Eu vou aplicar ele com o nosso pincel, o aplicador de pó, pelo rosto todo e vou selar essa base. Eu vou passar embaixo dos olhos também para selar o corretivo e a base que a gente passou aqui. Agora que a gente já selou a pele, eu vou fazer a parte de baixo do olho. Então eu vou usar esse pincel aqui de precisão, que é o pincel da Costal Scents. E eu peguei o restinho do batom marrom. Batom marrom, porque a gente tá fazendo uma maquiagem marrom. Eu peguei o restinho do batom rosa que ficou aqui na minha espátula. E aí eu vou pegar e vou aplicar embaixo do olho, rente a raiz dos cílios aqui. E vou esfumando pra ele não ficar muito marcado. Aí o que eu faço é juntar essa parte de baixo com o cantinho aqui da parte de cima que a gente já esfumou. Aqui já não precisa se preocupar em pegar tanto rosa, em pegar mais batom. Vai esfumando com o que tem, que vai ficando cada vez mais bonito. Agora eu vou voltar na paleta da Catherine Hill e vou usar um rosa cintilante, que ele tem um brilhinho e ele é bem clarinho. Eu vou usar na parte de baixo. É esse rosinha aqui, ó. É esse aqui. Eu vou pegar com o mesmo pincel e vou aplicar na parte de baixo do olho. Eu vou me aproximar um pouquinho pra vocês verem, porque eu não sei se tá dando pra ver. Agora eu vou corrigir as sobrancelhas e no vídeo de hoje eu vou usar um lápis de correção de sobrancelhas que é da Vult. Ele é universal, então ele não tem uma cor específica. É esse lápis aqui, ó. Alô, dá pra focar? O que eu vou fazer com esse lápis é ir aplicando o lápis na sobrancelha toda e corrigindo as falhas. Depois eu vou vir com o pincel chanfrado e vou esfumar usando essa sombra aqui da paleta da Catherine Hill, esse marrom aqui mais acinzentado, mas bem de leve para ela não ficar muito marcada. O legal desse lápis é que ele é super natural, então a gente consegue ver a diferença de uma sobrancelha para outra, mas ele não deixa marcado, ele não é um lápis muito pigmentado que assim que você aplica na sobrancelha ele já fica muito estranho. O pincel chanfrado que eu vou usar é esse daqui, do conjunto da Costal Scents. E vou aplicar aquela sombra que eu falei pra vocês. Feito isso, a nossa sobrancelha tá pronta. E na linha d'água do olho, na parte de baixo, eu vou usar um lápis da Avon, que é um Ultra Color. E ele tem essa cor aqui, ó. É um rosinha champanhe bem clarinho. Ó, eu não sei se dá pra ver a diferença, mas ele deixa o olho mais aberto, mais iluminado. Agora eu vou passar bastante máscara de cílios. Eu vou usar a da Maybelline, a Colossal.
que é essa daqui, amarelinha, famosa, que todo mundo conhece, todo mundo ama. Essa daqui é a prova d'água, então a gente vai passar bastante antes de colocar os cílios postiços. No vídeo de hoje eu vou passar um pouquinho de máscara nos cílios de baixo, inferiores, então eu vou esticar bem o rosto, porque eu tô manchando tudo, tô cagando tudo. Agora eu vou colocar os cílios fora da câmera e eu já volto. Voltei com os cílios colados e eu coloquei uns cílios bem grandes hoje, pra vocês conseguirem ver como fica bem bonito. E o que eu vou fazer agora com o delineador em gel da Dylos Pro, que é esse delineador aqui. Eu vou usar esse delineador pra fazer a raiz dos cílios, que eu achei que ficou faltando um pouquinho de retoque aí na raiz. Então, hoje eu não vou puxar o gatinho. Eu só vou fazer a raiz dos cílios, daqui do comecinho até o fim. Pra fazer a raiz dos cílios, eu vou usar esse pincel de precisão aqui. Eu comprei ele, o número dele é 000, mas eu comprei ele na loja, numa perfumaria, e eu acho que ele é pincel pra fazer desenho de unha, mas eu uso ele pra fazer delineado e funciona muito bem pra mim, tá? Então eu vou pegar um pouquinho e vou passar com cuidado, por isso que eu tô usando um pincel tão pequenininho. Esse é o efeito que eu quero de um olho pro outro, eu acho que dá pra ver a diferença porque a raiz dos cílios, ela fica bem mais pretinha do que o outro lado, tá? Então eu vou fazer do outro lado agora também. Os nossos olhos estão feitos, é assim que eles vão ficar. Agora eu vou passar pro batom, blush, contorno e aí finalizar a nossa maquiagem de hoje. Agora pro contorno labial eu vou usar um lápis da MAC, que é esse lápis aqui. E o nome dele é Naked Liner, e ele é um rosinha clarinho, também quase branco. Eu vou usar um batom rosa claro hoje, por isso que eu tô usando ele. Mas se você quiser usar um lápis mais claro, assim, pra contornar os lábios e servir de ajuda, ao invés de usar um lápis escuro na hora que você estiver passando um batom escuro, pode funcionar muito melhor. Pra você que tem medo de contornar com lápis da cor do batom que você vai usar naquele dia. Então essa é uma dica que fica pra você que tá começando a fazer contorno labial. Então vamos lá fazer o contorno, e aí a gente contorna a boca todinha, e depois a gente vem com o batom por cima da boca, por cima do lábio, por cima do lápis. Quase que não sai. Eu vou levantar um pouquinho o rosto pra vocês verem a minha boca melhor aqui na câmera. Nos lábios, ele parece um lápis corretivo, porque ele fica bem neutro, ele fica praticamente da cor da minha pele. Ó, eu não sei se dá pra ver, mas ele é bem neutro. E o nosso batom de hoje vai ser uma misturinha entre um batom da Natura Aquarela, que é o batom rosa 03, que é essa cor aqui, e o batom da linha da Natura Una, que é o Boca 51, que é esse batom nude aqui. Então eu vou misturar os dois, porque eu quero esse batom rosa um pouquinho mais fechado. E aí eu vou pegar na nossa espátulazinha e vou fazer uma misturinha aqui e já volto. Só pra vocês verem como que fica na espátula, os dois batons misturados, eles ficam assim, ó. Tá? Agora eu vou misturar com o pincel labial e vou passar nos lábios. Agora que a gente tá com a misturinha feita, a espátula ficou nessa situação. Agora eu vou passar o batom na boca, tá, gente? Ele ficou uma cor muito bonita. Ele ficou um nude com fundo rosado. Eu acho que vai ser um resultado que eu vou gostar bastante. Então eu vou aplicar aqui. Eu vou começar pelo meio dos lábios. E aí eu vou indo pro contorno da boca, pra gente não fazer nada de errado. Neste exato momento, Viviane não repara que seu dente foi completamente comprometido pelo batom. Entretanto, o tutorial é mais importante, então iremos deixar o vídeo assim mesmo. Obrigado pela compreensão. E agora para o nosso contorno, eu vou usar Mineral Powder Foundation, que é um base em pó mineral da Mary Kay. E essa cor que eu tô usando é o bege 2, e ele vem assim, ó. Ele vem em pozinho assim. E eu vou ir com calma, porque esses pós da Mary Kay são bem pigmentados. Eu vou pegar o nosso aplicador de blush aqui, nosso pincel. Vou pegar um pouquinho, vou dar uma batida aqui fora para poder soltar um pouquinho esse pó. E vou aplicar com calma aqui na nossa bochecha, no nosso ossinho aqui abaixo da bochecha, para criar a nossa sombra aqui de contorno. Essa opção de contorno é aquele contorno para quem gosta de usar um pó um pouco mais escuro, com um tom um pouco mais bronzer do que aquele acinzentado que a gente usa da MAC. Eu não vou fazer o contorno na minha testa porque eu tenho essa franja aqui. Então ela já cobre, e eu não preciso fazer, e eu já selei com o pó
Então ela já tá selada, eu não vou passar nenhum pó na testa agora. Vou passar um pouquinho aqui embaixo, também pra quem gosta de marcar mais o osso aqui do maxilar. E o nosso blush de hoje é um blush da Natura Una também. Ele não marca a cor aqui, mas ele é um rosa muito bonito. Eu gosto muito desse blush aqui, tá? Ele tem esse tom aqui. E eu vou passar com aquele nosso pincel aplicador de blush, que é mais gordinho, diferente desse chanfrado que a gente acabou de usar. E eu vou pegar um pouquinho. Esse blush, ele é mais pigmentado do que aquele da MAC que a gente costuma usar nos outros vídeos. Então vai com calma com ele também. A gente dá aquele sorriso e vai aplicando na bochechinha e trazendo um pouco pra orelha. Esse blush, ele tem um fundinho dele meio dourado, um pouco mais escurecido. Então ele dá aquela sensação de saúde, mais ainda do que os outros dois que a gente já usou, que foi o da Maybelline e o da MAC. E aí, pra fechar com chave de ouro, eu vou usar um iluminador muito bonito, que é um iluminador da Catarine Hill. E aqui, ele tá como 1021/7. Eu não sei se esse é o código dele, eu acredito que sim. Tá, aqui ele tá como Pó Compacto Luxo Micronizado. E ele tem FPS 30. A cor dele é essa cor aqui. E eu queria muito que vocês pudessem ver quão bonito ele é. Eu vou tentar fazer um swatch aqui na minha mão, pra vocês verem como que ele fica, como ele é bonito demais, gente. Não sei se tá dando pra ver. Muito lindo, né? Eu vou passar um pouquinho dele no nariz, aqui na pontinha, e um pouquinho dele aqui por cima desse blush que a gente passou agora. E pra isso eu vou usar o meu pincel da Coastal Scents de esfumar, porque ele tem umas cerdas gordinhas e eu quero um pincel com um pouquinho mais de precisão, não quero um pincel tão grande pra passar o iluminador. Como ele é bem pigmentado, eu vou com calma com ele também, tá, gente? Eu vou usar um pouquinho dele, vou abusar, vou usar um pouquinho dele aqui no cantinho do olho. Então é isso, essa é a maquiagem de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Eu não posso deixar de falar um pouquinho do Outubro Rosa, por isso que eu fiz essa maquiagem, que é em apoio às mulheres a fazerem o exame de câncer de mama. Então, a você que tem medo do diagnóstico, não fique com medo, faça o exame, todas nós devemos fazer. E é isso, um beijo, até a semana que vem, tchau! Ai, ai. Ô, cara, para de fazer barulho aí. A parte do olho é praticamente isso. Ô, saco! Não é possível que ele vai começar a arrastar móveis agora. Agora eu vou... 3, 2, 1, valendo! Fazia tempo que eu não fazia isso, né? O tema do vídeo de hoje vai ser como manchar a sua maquiagem, por Vivi Prado. Pronto. Cara, para! Que droga! Não tem nada, né? You know